Oi, Tata. Oi, Olá! Rodrigo. Nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Que Viu legal! só como é simples? É Eu muito tava morrendo de simples. medo de não saber fazer isso. É, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vou dar uns minutos mais. Perfeito. E aí a gente Sempre, começa a conversar um pouquinho. sempre bom. É, O meu som vamos ver tá, como tá é. legal? Tá, aham, tá tudo certo. Viu? É facinho. Vamos ver esse pessoal. Essas coisas de Agora eu já. tecnologia não é muito comigo. É. Agora eu já aprendi até a fixar. Antes eu não sabia fixar isso, o nomezinho embaixo ali. Ah, é verdade, agora que eu vi que tem ali fixado. Eu Ah, não sei fazer isso. tem. Eu vou aprender. Tem um convite. Vou esperar mais um pouco aí, pessoal. Oi, Tatá. Oi, essa é minha mãe, Ana Cleni. Olá. É, vamos ver os seus alunos. Foi divulgado. Vamos lá, vamos esperar. Então a gente conversa que vai ficar salvo também, né? A gente vai conversando um Uhum. pouquinho. Vou esperar mais uns minutinhos. Tem muitas lives nesse mesmo horário agora também. É um bom momento para fazer lives. 8 da noite na quinta é bem concorrido. É, né? Pois é, né? Esse horário das 8 horas da noite é um horário que tem vários aqui. Mas a gente vai conversando. Temos umas mentorandas minhas que queriam assistir também. Bom, eu vou. Bom, vamos conversar um pouquinho já, que daí a live vai ficar salva também, Rodrigo. Vamos conversando um pouquinho sobre o que é yoga. Vamos começar com uma conversa, acho que já que a gente. Nosso tema hoje é benefícios do yoga para a comunicação, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é yoga, né? Não vamos começar logo falando sobre o que é os benefícios na comunicação, mas acho que é melhor a gente explanar e saber o que é o yoga, né, Rodrigo? Porque existe muitas definições, conforme a gente conversou, e existe às vezes uma ideia meio pré-formatada. Eu mesma me surpreendi com algumas explicações que você deu, né? Então, passo a palavra para o professor. Vamos lá? Beleza. Yoga é uma escola filosófica da Índia antiga, né, que está presente e vive até hoje. Então, o yoga é, antes de tudo, filosofia. É uma das 6 grandes escolas filosóficas, tidas como darshanas, né, são pontos de vista. Então, darshana significa ponto de vista. O yoga é um ponto de vista filosófico. E cada darshana, ele trata de um assunto específico. O assunto do yoga é a mente. Então, se nós Hum, fôssemos fazer uma ligação, né, desses darshanas com as ideias do Ocidente, então ele seria o correspondente, sim, da psicologia, que é onde nós tratamos a mente, né, aqui no Ocidente. No Oriente, seria o yoga, né, como escola filosófica. Ele tem então como assunto a mente e como objetivo o autoconhecimento. E para isso, para ir desenvolvendo a mente em busca cada vez mais do autoconhecimento, é que são usadas diversas técnicas e formas de entender a mente, né? O yoga é um sistema bem complexo de como entender a mente e como entender a realidade. E parte disso, uma parte bem pequena disso, 1/8 de uma das metodologias é a parte física, é a parte de asanas, que são as posturas físicas. 1/8 hum, de uma das metodologias são os pranayamas, os exercícios respiratórios, né? E eles fazem parte do yoga, mas eles são uma parte pequena. Quando o yoga vem para o Ocidente, é o que mais chama a atenção de muitas pessoas, né? uhum, Então, normalmente, não vou dizer que é normalmente, mas é muito comum uma pessoa vir procurar o yoga ou falar assim, eu pratico yoga e ela está falando, eu pratico posturas físicas, eu pratico exercício de uhum, respiração. É bem comum isso, né? Então uhum, e é normal, né? Foi como a cultura ocidental acolheu.
Mas à medida que ela vai praticando e compreendendo um pouco melhor, ela vai entendendo o yoga como esse sistema complexo. Existem Uhum, duas definições que são as mais clássicas, né, de yoga. Existem várias definições, mas tem duas que seriam as mais clássicas. Uma delas é dada pelo sábio Patanjali, né, que é o professor principal do yoga, compilador de um texto chamado Yoga Sutra, e ele diz que yoga é o direcionamento das ondulações da mente, é o apaziguamento das ondulações da mente, né? A mente, a natureza da mente é ficar ondulando. A palavra que é usada para isso em sânscrito, que é a língua que se usa no yoga, é vriti. A mente, a natureza da mente é vriti, é ondulante, é incessante. O yoga é o processo de fazer niroda, de fazer a cessação, o direcionamento, uhum. né, de uma É, pessoa com um objeto. E tem a outra aham. definição, que é da Bhagavad Gita, que é um texto que todo mundo conhece, mesmo talvez não sabendo, né? Que é o Gita. Todo mundo já ouviu aquela música do Raul Seixas, né? Eu sou a luz das estrelas. O nome dessa música é Gita, porque o Raul Seixas, né, chupou todo o conhecimento da Gita para fazer. Tem passagens da Gita que são iguaizinhas, né, que ele usa. E a definição da Gita de yoga, dentre as definições que são apresentadas, é yoga é equanimidade. Equanimidade seria equilíbrio, né? Não tender à Uhum, aversão nem à avidez, se manter centrado. Então, aham. essas são as definições mais clássicas, né? Direcionamento da mente, apaziguamento, equilíbrio. O assunto é sempre a mente. É, Vou copiar você para você tomar uma falou, aguinha. é, você falou, Rodrigo, algo que você trouxe, né, sobre ser aqui no Ocidente algo muito próximo com o yoga à psicologia. E Sim. aí, assim, eu posso substituir, então, ao invés de eu procurar um psicólogo, fazer o yoga, como que é essa diferenciação? E acho que de repente você pode já engatar aí e falar, que agora por último você falou sobre trabalhar a parte da mente e o corpo também. E aí eu já entro no nosso assunto, né, que é sobre a parte da comunicação, e que está diretamente vem direto de encontro aqui com essa parte das artes cênicas, de ir para frente das câmeras, por exemplo, ou para quem agora, dentro da pandemia, está tendo que fazer lives, está tendo que usar mais, né, esses artifícios. E a gente sabe que falar de frente para as câmeras, principalmente eu como atriz, sei que acessa esse lugar de ansiedade e tudo mais, até trabalho isso com os meus mentorandos, e como que, né, o yoga pode auxiliar nesse lugar, já Hum, entrando no nosso tema. perfeito. Ah, não. A resposta inicial para a primeira pergunta é não, né? Não substitui um psicólogo, né? Na nossa configuração aqui ocidental, né? É, psicólogo e psiquiatra é quem você procura quando você tem um problema. É, depressão, ansiedade, qualquer questão assim, você procura o psicólogo. O yoga é uma filosofia, né? Então, Uhum, mas eu diria que seria ideal, né? Ideal que você conciliasse, que fizesse essa abordagem que nós fazemos, né, ocidental aqui, e também utilizasse a abordagem do yoga, que é uma abordagem integral. Então, por exemplo, um bom exemplo, uma boa forma de entender é assim. Aqui no Ocidente nós temos muito a questão da especialidade, né? A questão de que nós, por causa de um processo histórico que nós tivemos, que vem de Descartes, nós entendemos que a gente vai dividindo as coisas, né, especializando o máximo possível. Tem um médico especializado em joelho, tem um médico especializado no dedinho da mão esquerda. Eu tô brincando, mas, né, a gente tem muitos de especialização. Então, tudo que entra na mente tá ali na psicologia e na psiquiatria. O psiquiatra é um médico, ele receita remédios, um psicólogo, ele conversa com você, ele usa outras técnicas, né? Se você chegar para o seu psicólogo, né, para o seu terapeuta, para o seu psiquiatra e conversar sobre alimentação com ele, ele vai falar assim, não, tipo, não, você vai procurar um outro profissional para isso. Você vai falar lá com o nutricionista. Mas não tem uma relação ali do alimento com a mente? Ah, tá, tem. Eu sei que tem artigos científicos que falam disso, mas ele é que trata disso, né?
Ele trata da alimentação, eu trato da mente. Daí você vai para o vai para o nutricionista, vai conversar com o nutricionista. E você vai, beleza, ver a tua dieta ali com ele, ver as tuas questões, e vai falar assim, eu queria um alimento porque minha mente é muito assim, assim, assim. E ele vai olhar para você meio, e vai estranhar assim, não, olha, coisa da mente, você fala lá com o psicólogo. Mas calma aí, vocês me mandam, cada um me manda para um lugar, né? Um me manda, me joga para o outro. Nós temos isso na nossa cultura, o especialista, né? E não é uma Uhum. coisa ruim, é excelente. Se eu tiver um problema no meu joelho, eu quero fazer um tratamento com um cara que estudou 10 anos só de joelho, né? Não tem nada contra especialistas, é excelente. Mas no Ocidente, né, e aí vem o yoga, nós temos há uma visão integral. Não houve esse processo esse processo de Descartes, né, cartesiano. Então se vê o todo. Então se entende a mente com todas as suas relações. Yoga é relacionamento. É a mente se relacionando com os objetos. A minha relação com o meu trabalho vai influenciar a minha mente, né? Eu estou no ambiente de trabalho X, eu vou lá, estou lá algumas horas por dia, 8, 6, às vezes mais, às vezes menos. Isso influencia a minha mente. Não existe a coisa de eu não levo o trabalho para casa. A gente sempre leva. Uhum. Isso influencia a nossa mente. Eu estou num relacionamento e amoroso e o meu parceiro e a minha parceira acaba sendo um relacionamento que para mim é tóxico. Isso influencia a minha mente. Ou é um relacionamento libertador. Isso influencia a minha mente. A minha relação com os meus pais, a minha relação com o alimento, a minha relação com o meu corpo. Tudo isso é a relação da mente com os objetos. Então, tudo isso é visto pelo yoga também, né? Então, vai ter um Uhum. momento ali nas explicações do yoga, na metodologia, que se fala sobre ética, que se fala sobre alimentação, né? No Bhagavad Gita, Krishna dá dicas de alimentos que você deve comer e que você não deve comer. E isso é yoga, né? Ah, Uhum. então, há a ideia da integralidade na ideia do yoga. Uhum. Então, por isso que eu acho que é É, interessante, né? Essa união dos sim. dois, né? Sim, eu acho que antes até da gente entrar na comunicação, eu acabei emendando as perguntas, mas eu vou até fazer um contexto justo que você fala da parte da integralização, e né, minhas mentorias são em comunicação integral justamente por isso. E aí, para quem está assistindo, eu vou fazer uma breve. Vou contar rapidamente, né, como eu conheci o Rodrigo, que foram através das aulas da Federal, que o Rodrigo dava, né, antes da pandemia, Eu nos darei no primeiros, futuro, nos assim, primeiros espero, né? depois que Essa pandemia um passar, dia né? vai acabar. Ele dava aula de. A gente espera também, né? Que as coisas voltem. A gente espera. Mas o Rodrigo dava aula de yoga na Federal gratuita. E era um grupo muito grande. Quantas pessoas tinham mais ou menos na sala, Rodrigo? No dia que ia menos pessoas, dia de chuva e véspera de feriado, tinha 40. Né? Num dia normal, tá ali na Dias média de normais, 60. Eram 60, né? são, né, as maiores aulas de Curitiba. Aulas regulares de Então. Curitiba. E eu, um pouco antes de chegar, né, na turma da Federal, eu fazia algumas práticas em casa, até a gente vai entrar um pouco nesse assunto também. Fui conhecer um pouquinho do que era o yoga, porque era muito distante para mim, mas eu conheci através da parte da meditação, justamente por conta dessa parte do autoconhecimento, trabalhar essa ansiedade em frente às câmeras, no teatro, porque a gente tem uma pincelada dentro, realmente, das artes cênicas, quando faz algum curso ligado, né, no teatro ou para interpretação para TV e cinema. Porém, é como o Rodrigo falou, né, da parte do especialista ou de ter essa consciência mais aprofundada, foi através de uma atriz, de uma colega minha de profissão, que eu fiquei sabendo sobre meditação, e aí comecei a praticar, e daí fui procurar através do YouTube, comecei a saber um pouco mais, daí fiquei sabendo um pouco sobre yoga, aí em aulas de alongamento tinha algumas posições, posturas, eis que encontrei o Rodrigo nas redes sociais, que ele dava aula, essas aulas gratuitas na Federal. Eu falei, opa, vou fazer as aulas gratuitas, vamos ver como é que é. Veio a pandemia, acho que nem um mês de aula, mais ou menos, veio a pandemia. E agora, durante a pandemia, existia, vamos respirar e tudo mais, mas nada comparado com as aulas particulares, daí fazendo com o acompanhamento do Rodrigo, que é outro lugar.
É outro universo. Eu estou na segunda aula, né, de aula particular com o Rodrigo, e é completamente diferente quando é focado, assim, né? E os benefícios realmente vêm, assim, não sei, acho que vem talvez um pouco, para mim, eu posso dizer, para mim, que vem um pouco mais rápido, porque eu tenho essa busca dentro das áreas, né, das artes cênicas mesmo. E então a gente já pode falar um pouquinho agora, Rodrigo, sobre essa parte do benefício na comunicação mesmo, né? O Eu que vou que só, vem. antes de responder esse, eu vou fazer um comentário ali, né, em relação a sua narrativa ali da sua história, né? Uhum, Então, o interessante, né, que além de o yoga ser esse sistema integral, né, que fala sobre a mente, a relação da mente, há muito esse lugar da individualidade, né? Então, tradicionalmente, o ensino de yoga ele é individual. A relação do yoga sempre foi professor e aluno. Sempre foi assim. Sempre havia um uhum, professor e um aluno. E eles se relacionavam, eles tinham o seu processo, e daí esse aluno, se fosse, né, o seu objetivo após um longo período, virava professor e tinha um outro aluno, né? Então a relação do yoga sempre se deu assim, historicamente, milenarmente, na relação professor e aluno. O primeiro verso do Yoga Sutra, né, que é o principal texto do yoga, é o texto de Patanjali, que é Hatha Yoga Anushasana, fala exatamente sobre isso, né? Fala sobre o compromisso necessário, Hatha, entre vários significados de Hatha. Eu tenho uma aula de 1 hora para falar o que significa Hatha. É, então não vai a ser aqui gente que eu pode fazer explico. uma próxima live, não tem Quem sabe, problema. né? Os meus alunos particulares ali, 1 hora eu falo sobre Hatha. Mas há esse compromisso, né? E o yoga é Anushasana. Ele precisa ser experimentado. Yoga não é um conhecimento intelectual. Ele é um conhecimento apenas intelectual. Ele é empírico, Anushasana. E o que liga Hatha e Anushasana é o yoga. Então, o simbolismo desse primeiro sutra é que o yoga liga o professor e o aluno. Então, o seu processo de yoga, o seu processo é seu, né? O processo de outra pessoa é um Uhum, outro processo. E faz todo sentido porque cada um tem a sua mente. Então, né, o mais recomendado, né, assim, onde o yoga vai brilhar e vai ser mais eficiente, é nessa relação individual. Quanto mais individual for a relação com o professor, melhor, né? Então, quando eu dou aulas assim para grandes grupos, que nem os alunos na federal, aquela é uma oportunidade para as pessoas, né, daquela comunidade ali terem acesso a alguns dos benefícios do yoga. Então, uhum. aquela aula vai ser uma aula um no sentido primeira aula. E tem gente nova. Eu eu passei teve um aluno novo na minha penúltima aula do ano passado, de 2019. Antes disso, eu passei 2017 e 18, eu acho que é isso, 17 e 18 e 19 até essa penúltima aula, tendo alunos novos todas as aulas. Eu dava aula 2 vezes por semana. Toda aula eu começava perguntando: tem alguém que está vindo pela primeira vez? E alguém levantava a Uhum. mão, pelo menos uma pessoa. E foi assim por uns 3 anos, né? Havia um fluxo ali de uma parcela dos alunos. Então toda aula precisava ser uma aula um. E é uma aula que tinha alunos universitários, pessoas que levavam seus filhos pequenos, e haviam pessoas mais velhas, né? Algumas pessoas, nitidamente, você vendo a pessoa praticar, ela não tinha mobilidade no joelho, não tinha, né, condições de fazer essa ou aquela coisa. Então tinha que ser uma aula extremamente segura. Esse era o foco, né? Então, esse é o foco do trabalho. Quando você tem um aluno, o teu foco, o único aluno, né? O teu foco é o aluno e as necessidades e condições deles. Então, se alguém pudesse estar no meu lugar e ver o modo de trabalho, as conversas que eu tenho semanalmente com os meus diferentes alunos, vocês iam ver que são coisas completamente diferentes. Com a minha aluna gestante, a conversa é de um jeito. Com a minha aluna Uhum. em aquela outra condição, naquele outro momento, a conversa e a prática é de um outro jeito. O É mesmo exercício, personalizado, né? sim, né, para a mente de cada um. O Uhum. mesmo exercício de yoga, ele tem
condições, né, efeitos diferentes para pessoas diferentes, em momentos diferentes. Então, só um exemplo antes da gente eu já passar para a parte da comunicação. Um exercício como, por exemplo, o Kapalabhati, uma respiração mais intensa, que, né, tem uma respiração mais abdominal, que faço uma respiração abdominal forte. Uma pessoa extremamente agitada, que vem extremamente agitada e faça esse exercício, vai ter um acalmamento, né? A pessoa que ela tem, que ela já está em um estado mais de tranquilidade, que faça esse exercício, ela vai ganhar mais energia. Uma pessoa que tem alguma questão de pressão, principalmente pressão alta, vai passar mal fazendo isso. E uma pessoa que tem uma pouca consciência corporal não vai conseguir fazer. Vai fazer aqui em cima, não vai nem achar onde está o umbigo, a barriga. E é o mesmo exercício. Uhum. É o mesmo exercício. Então, eu até comentava com você ontem na nossa conversa, né, que pensar sobre os exercícios de respiração e físicos do yoga como remédios, né? Você prescreve os remédios, coloca eles numa ordem inteligente e prescreve para aquela pessoa, né? Se duas pessoas vão no médico, no mesmo médico, elas vão sair com receitas diferentes, mas a medicina é a mesma. Sim, é a mesma, mas as condições são outras. Então, o yoga brilha quanto mais individual ele for, né? Ou grupos muito mais pequenos, assim, tipo, funciona bem, por exemplo, família, casais, amigos, ali quando tem uma proximidade maior da relação das pessoas, funciona muito bem também, né? Mas quanto mais Uhum. individual, mais ideal. Daí, Uhum. entrando então na questão da Porque comunicação. Ah, só vou sim. fazer um comentário. Quanto mais individual funciona melhor, eu acredito que muito por conta disso, né? Porque você está trabalhando dessa parte da individualidade e eu acho que o ganho, vamos dizer assim, né? O benefício, O sim. É. retorno, benefício, né? Eu falo das minhas palavras aqui. A gente O vai se benefício achando vem, aqui. o benefício vem muito antes, né? Porque, como você falou, a minha, por exemplo, a minha procura em relação ao yoga é diretamente nas artes cênicas, né? Eu estou indo agora migrando para uma nova área dentro das artes, né? Para agregar valor à minha atriz. E eu preciso muito entender sobre diafragma. E aí as aulas de yoga estão super sendo válidas nesse lugar, inclusive para eu trabalhar a minha ansiedade aqui nessa nova prática, né? Então eu acho que o ganho é muito melhor. A Cami falou aqui, ó, As que pessoas legal chegam essa. por. A Cami falou que legal esse apontamento a respeito da individualidade e da abertura a esse processo com o yoga. É isso aí, né? Sim. Ah. É, Se vocês o. quiserem mandar perguntas, pessoal, vocês também podem que a gente vai respondendo aqui, tá? Eu ia comentar alguma coisa, deixa eu ver. Ah, sim, o yoga começa, né, para cada um da, de um ponto diferente, né? É muito comum isso. Então, não existe um certo ou errado nesse sentido. Então, algumas pessoas é bem comum aqui por causa que o maior divulgador do yoga no Brasil, o professor Hermógenes, é um yoga terapeuta, né? Ele encontrou no yoga uma solução para suas questões de saúde, é muito comum então pessoas procurarem o yoga por questões de saúde. E não tem nada de errado. É comum pessoas hoje em dia, por causa dessa loucura que é a sociedade e a vida, né, procurarem por questões de ansiedade ou depressão. Perfeito. Uhum. Ou pessoas procurarem por conta de, aqui é só um exercício físico, mexer o meu corpo. Excelente, né? Então, as pessoas começam o processo ali onde elas têm que começar. Isso se chama, é um conceito do Yoga Sutra também, se chama Vini Yoga. E esse é o adequado. A gente começa aonde a gente está, né? E a partir de Vini Yoga nós fazemos Vinyasa Krama, que é o passo a passo. Então, uma pessoa vem com, sei lá, um problema de grande ansiedade, a gente tem várias estratégias, isso aqui está sendo usado há 5.000 anos, não é à toa, é porque funciona. Então a pessoa reduz isso, né, a um nível normal, assim, porque ansiedade é uma coisa normal, a gente, estresse, ansiedade são mecanismos, né, do corpo, são normais. Aham. O problema é quando ele está desregulado. E a gente reduz isso, assim, em pouco tempo. Daí a pessoa passou por esse processo de reduzir a ansiedade, mas viu que tinha uma coisa ali também. Daí ela fala, olha, né, eu percebi que tem uma consciência que você falou uma vez,
alguma palavrinha ali que eu achei interessante, ela vai se interessando e vai dando os outros passos em outro sentido. Talvez ali mudar a alimentação dela, porque aquilo fez sentido para ela. Ela vai cada vez mais, né, fazendo esse processo. O que um aluno pode ser aula um de um aluno, né, vai ser aula 10 de outro. E a aula 10 do outro aluno é a aula um desse, sabe? Então, dentro desses caminhos, né, de autoconhecimento, a pessoa vai passando pelos lugares que ela precisa passar, né? Uhum. E nisso vai tendo o processo de autoconhecimento, né? Conhecendo a sua mente. Do, do mais grosseiro do corpo até o mais sutil, né? As relações mais sutis da mente. Uhum. A É, Leila perguntou: em quanto tempo é possível sentir os benefícios do yoga? olha, eu tive que dar na aula um, né? Da sua primeira aula. Eu posso responder, então? Responda Eu estava então. falando, bem antes de, um pouquinho, na verdade, bem antes, não, um pouquinho antes aqui, a gente estava ajustando as partes técnicas, né, eu e o Rodrigo, e eu comentei que eu tive uma crise de rinite absurda hoje, não dá pra ver, gente, porque eu tô maquiada, né, a gente dá uma fakeada aqui, mas eu tive uma crise absurda de rinite, e a última aula que eu tive com o Rodrigo foi na terça-feira, segunda aula, e eu perguntei para ele, Rodrigo, será que é possível? Porque acessou alguma coisa aqui na minha consciência que desbloqueou, porque de terça-feira para cá, tipo, tive uma voltinha aqui, assim, mudaram algumas coisas energeticamente por aqui e algumas resoluções vieram, inclusive. Então, para mim foi muito rápido. Para mim, a segunda aula, se a partir da segunda aula já foi diferente. Na segunda aula, a gente fez uns exercícios que eu nunca tinha feito nada igual. Assim, eu falei, nossa, amei esse lugar aqui. Amei esse lugar. Nas outras aulas lá, que era em grupo, eu nunca tinha feito. Eu falei, nossa, que é diferente. Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira. Para mim, na segunda aula já foi a primeira, não que a primeira não foi válida, mas a segunda a gente pegou um outro exercício que tocou aqui, que eu acho que é esse lugar da consciência mesmo, de ter acessado algum lugar aqui que estava Os um pouquinho benefícios mais. eles vêm, né? Os benefícios eles certamente vêm. Quanto mais a pessoa, né, também não tem mágica, né? Quanto mais a pessoa for colocando, for adiantando no seu processo de yoga, né? Os benefícios vêm com igual, com igual intensidade, né? É disciplina também, né? O quanto a pessoa Sim, está presente fazendo aquilo com uma disciplina, né, sim. Rodrigo? E é um Uhum. estado mental, né? Yoga é um estado de yoga, é um estado mental, né? Respirar e levantar o braço sem consciência não adianta nada, né? Não tem nada de mágico nisso. A mente tem que estar ali, né? Mas isso a gente Uhum. vai criando a possibilidade, né? De você estar naquele estado, é, quase como um estado de templo, assim, né? Você no seu templo pessoal, o templo do seu corpo, né? Surgiu uma desculpa, que a desculpa é a aula, para você se colocar nesse lugar, tipo, parei tudo, desliguei o celular, opa, olha só, eu tenho um corpo e eu respiro, que legal, né? E se não É um tivesse essa tempo só desculpa da seu, aula, você né? não fazia isso. É, é um tempo só seu, onde você está inteiramente ali, né? Que por conta de como são as aulas e a prática, assim, que é ligando a respiração com a consciência do corpo. Então, é muita coisa que trabalha enfim, e é tudo junto, né? A gente às vezes pensa separado, opa, só tem uma cabeça, só tem os braços, só tem um corpo. E ali, como você falou no início, né? É integral, assim, de entender que funciona. Eu Por isso a comentei parte da com você, comunicação integral, né? sim, eu comentei até com você numa conversa que a gente teve antes, de semana passada, uma aluna falar assim, nossa, eu tenho umbigo. Ela não tinha notado que ela tinha, tipo, eu falei, mexe o umbigo pra lá e pra cá, né, tipo, no exercício ali. E daí ela falou, nossa, eu tenho umbigo. Eu pensei assim, mas eu falei pra você isso na outra aula, não falei? Tipo, esse é um aquecimento que a gente faz. Ele, mas eu não tinha entendido, agora eu entendi que eu tenho umbigo, né? Às vezes você tem umbigo a Uhum. vida toda e só descobre numa aula de yoga que tem umbigo de verdade, né? Tipo, É, consciência. inclusive, dentro do teatro, a gente trabalha muito alguns movimentos que é tipo de mexer, da gente lembrar, ó, para que serve o joelho, né? Ele é uma molinha, e o cotovelo e tudo mais.
só que não é conciliado com a respiração. Essa foi uma dificuldade minha, inclusive, dentro das artes cênicas, por conta disso. Eu falava, mas peraí, tipo, é muito intuitivo, assim, o que a gente vai fazendo. E eu sentia a necessidade de saber o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Até por isso, né, não é à toa que o Rodrigo é meu parceiro direto aqui e que os meus mentorandos, opa, precisa de yoga aqui, vai pro yoga lá, porque eu vou até o limite. É um especialista, eu vou até o limite. Depois disso, eu não posso trabalhar. Você precisa trabalhar com alguém que te dê uma consciência maior, né, Rodrigo? Né, Rodrigo? Aí, Sim, agora não. a gente acha que pode Yoga é respiração, falar mas sobre a comunicação. comunicação. É. Né, então, Aham. Até porque eu já entrei nesse assunto das artes cênicas aqui, a gente já não, pode, dos meus mentorandos. não, perfeito. Tem vários, né, a gente vai destrinchar aqui, mas há muito que a gente pensar em termos de comunicação, né? Podemos pensar que, bom, comunicação, se ela não está acontecendo, tem um porquê, né? Ok, comunicação é uma coisa, bom, é do ser humano, o ser humano tem que se comunicar, né? Então, se não está acontecendo a comunicação como você queria, talvez tenha alguma coisa ali, atrapalhando. Então, um caso, por exemplo, a pessoa ser muito ansiosa, né? Então, os benefícios já físicos para a ansiedade vão já nessa comunicação, né? A pessoa que fala e se atropela toda e de repente vai para lá, vai para cá, você não entendeu nada do que ela disse. Então, é uma possibilidade. Ah, ou o contrário, a pessoa tem uma grande timidez, assim, né? Ou às vezes a questão não é nem na comunicação em si, mas como a pessoa vê a sua própria imagem, né? O autoconhecimento ali de se entender e não curtir isso. Tipo, eu vou falar, eu falo bem e tal, eu decorei o que eu tenho que falar, mas tipo, eu olho lá e só eu falando e eu não curto muito isso, né? Tipo, não, a pessoa não se relaciona bem consigo mesmo, né? Então, daí Aham. é um trabalho de autoconhecimento maior. Ou a pessoa, vamos ver outra possibilidade aqui, né? Eu tinha levantado mais uma que a gente conversou antes, né? Ou a pessoa, né, vai se comunicar e ela tem que fazer uma fala, mas ela não tem ela não sabe o que falar, o que comunicar, né? Então, uma fala mais Uhum. livre, vai lá e fala sobre tal coisa. E a pessoa não sabe o que comunicar, né? Então, né, não tem esse conhecimento de si ou de, de algo, né, maior, assim, Aham. de como se relacionar com os objetos, então vai comunicar o quê, assim, né? Eu Então acho que tem costumo, eu muitos, tem costumo, muitos lados, né, que o yoga pode beneficiar, né, em todos esses é, modos. eu costumo sempre falar assim, né? Sempre quando eu falo com os mentorandos, com os meus alunos que foram de teatro, de interpretação para TV e cinema, eu sempre falo assim sobre estar presente, né? Que a gente às vezes não tá aqui, ó, eu tô prestando atenção, minha cabeça já tá lá na frente, que é a parte da ansiedade, né? E que para mim eu vejo esses ganhos quando eu trabalho a parte da respiração no yoga, na meditação e tudo mais, que é esse acalmar mesmo do barulho da mente que não para, do estar na frente ou na parte da depressão, que muitas pessoas, né, sofrem por conta da depressão porque está no passado e nunca está aqui, né? De corpo presente. Por isso que nas aulas, como você falou, né, é um momento só seu em que a gente tipo lembra que está aqui, né? Que precisa prestar atenção, porque é muita coordenação. Tem que saber a coordenação do meu corpo aqui, ter essa consciência corporal, né? E a respiração. O lance da respiração. Eu vou entrar numa pergunta, o lance da respiração. Rodrigo, a gente respira Assim, muito pela boca e pouco pelo nariz. Inclusive eu com rinite, tô aqui que só tô respirando pela boca. A gente fala, dá, né? O que que isso causa? Da gente respirar só muito mais pela boca e pouquíssimo pelo nariz, porque tá respirando errado, né? é errado. É para início de conversa. Respirar pela boca é errado. Existe uma síndrome, você pode, quando sair dessa live, quando ela acabar, pesquisar no Google, chamado Síndrome do Respirador Bocal. Se eu não me engano, é isso. Se não for, eu corrijo depois. Mas eu tenho quase certeza, porque a gente está aqui na comunicação e veio a pergunta e veio a lembrança aqui. Aham. Mas eu tenho quase certeza que é isso. Síndrome do respirador bucal, que é uma síndrome diagnosticada da medicina ocidental nossa, que de diversos malefícios que nós temos de respirar pela boca.
de falta de tônus do pulmão, porque respirar pela boca é muito mais fácil do que o nariz, o pulmão se desenvolve menos, então ele tem uma tonificação inferior. Em tempos de Covid, nós precisamos do pulmão o mais forte possível, né? Então, respirar pelo nariz, Aham. né? Tem a questão de menor imunidade, né? Respirar pela boca. Crianças que ao longo da sua vida, da infância, respiram muito pela boca, têm inclusive uma formação de postura. Há uma relação da postura física, né? Da desenvolvimento da coluna, com a respiração, porque a respiração, bom, tem o pulmão, ele se expande, todos os músculos, né, das costas estão se movendo também. Se o pulmão não se expande tanto, não tem esse movimento, né, tão adequado, porque você está respirando pela boca, isso gera um desenvolvimento diferente das musculaturas das costas, e o músculo é o que sustenta o esqueleto, né? Então, Uhum. nós temos um problema de postura. Tem vários problemas de dor de cabeça. Assim, eu tenho uma lista com 30 no meu PC, né? 30 malefícios, Aham. né? Então, respirar pela boca é muito ruim, muito errado. Não respire, salvo exceções. Tem alguns exercícios no yoga que a gente respira pela boca, que eu sempre que eu falo isso, que a gente vai respirar pela boca, eu falo, é uma exceção. Tem um porquê específico, tem um efeito específico que a gente está buscando. Então, respirar pelo nariz é mais difícil, porque o canal nasal é menor que o do canal bucal. A boca é esse poço, né? Essa coisa enorme que faz. Pronto, enche o pulmão todo. Então, para começar ali um trabalho de sensibilização da respiração, você pode começar com a boca, é mais fácil. Então, começa com o mais fácil. Comecei a sentir mais o meu peito se mover, mais minha barriga se mover. Tá bom, a gente já passa ali na sequência para o nariz, né? Usar nesse momento para isso. É mais fácil respirar longamente, uma exalação longa pela boca do que pelo nariz, né? Então, podemos treinar as exalações primeiro pela boca, né? Soltando ar pela boca mais lentamente, que é mais fácil do que pelo nariz. Então, usar nos momentos adequados, né? A respiração bucal. Mas, via de regra, respiração é pelo nariz. O nariz foi feito para isso, né? É engraçado, porque eu não sei, né, se isso acontece com todo mundo, mas se vocês quiserem fazer o teste aí, gente, vocês não respiram muito pelo nariz. Assim que eu comecei a respirar mais pelo nariz por conta de meditação, inclusive, né, eu sentia que doía isso aqui, assim, e doía toda essa parte da cabeça. E aí eu entendo um pouquinho sobre essa parte dos chakras e tudo mais, inclusive parece que tá tudo não tá tudo bloqueado aqui na cabeça. E aí, me parece que é por conta disso, sabe? Dessa falta de respiração. E quando respira, parece que alivia. Aí fica mais fácil a comunicação da parte da intuição, de você estar mais desperto, assim. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Me corrija, Hum. professor. Não, eu sempre, os assuntos mais, eu sempre penso em uma ordem, né? Eu me ajudo a pensar numa ordem gradual, assim. Então, esses são benefícios bem sutis, assim, pensar em chakras ali seria bem sutil. Eu já faço comentário nesse sentido. Eu pensaria antes, né? Antes de pensar nisso, eu pensaria na questão mesmo mais grosseira, né? Questão muscular, né? São aberturas, cavidades dos sinos, tudo mais. Até a gente conversava agora há pouco antes da live começar sobre lavar o nariz, que eu comento, né? Para melhorar a respiração. Aham. É uma coisa que a gente não faz, né? Não é da nossa cultura, mas é comum na cultura indiana se lavar o nariz do mesmo modo que se escova os dentes. Lavar o nariz, né? Então, para ter uma Uhum. respiração melhor, mais adequada. E se a gente for, né, progredindo nos assuntos aqui, já que estou dando uma pincelada, na questão de mais sutis, há uma das teorias, né, uma das visões possíveis para essa ideia de canais energéticos, diria que eles, bom, circulam a coluna e eles acabam nas narinas, né? Então, os canais energéticos que circulam a coluna, e quando eles estão bem pertinhos, a energia roda, e roda em sânscrito significa chakra. A palavra chakra Uhum. significa roda, né? Rodar.
Então, eles não se tocam, assim dizem os textos, né? A teoria do texto, eles não se tocam os canais energéticos, mas ali, como estão próximos, a energia roda mais. Seriam os chakras isso. E esses canais terminariam nas narinas. Então, num plano mais sutil, um desses canais, chamado Ida, ele termina na narina esquerda e o Pingala termina na narina direita. Então, a respiração pela narina esquerda apenas, ela traria um acalmamento do corpo, né? Inspira pela narina esquerda, dá um acalmamento no corpo. Fazer o contrário, na respirar só pela narina direita, dá mais energia para o corpo. Então, o ideal é você contrabalancear os dois, né? Você tá equilibrado. Uhum, Então, por isso que um exercício bem interessante, né? É fazer exercício de narinas alternadas. Você vai tapando as narinas e vai alternando. Para você ter um melhor benefício um melhor resultado desse benefício que é mais sutil, né? É interessante que ele uhum, seja o final de um processo que você já desenvolveu mais as narinas. Se você começar agora a fazer ali, né, respirar com uma narina só, talvez você fique, sei lá, com a narina entupida, né? Ela não está muito pronta uhum, para esse processo mais sutil. Então a progressão sempre é essa, é do grosseiro para o sutil, né? Eu melhoro a minha uhum, respiração em vários níveis, daí essa mais sutil torna-se mais possível, eu consigo sentir melhor o benefício, né? Que é um uhum. benefício sutil. Eu até comentei, né, em um dos meus stories, quando eu chamei as pessoas para virem para participar da live, em que eu até sugeria, falava, não, de falar de alguns exercícios para fazer em casa, dentro da minha postura como professora de teatro, inclusive, né? Mas que é limitado, como eu já coloquei, né, dentro das artes cênicas e tudo mais, que a gente só tem essa parte da respiração para a interpretação, saber que tem essa respiração para acalmar e tal e tudo mais, que é a respiração normal, mas que às vezes a gente esquece de respirar normalmente. Mas que os exercícios, né, então voltados para o yoga, como eu já comentei agora há pouco, que eu comecei a acessar através do YouTube, né, alguns exercícios, mas que eu acho que foi o que a gente comentou, né? Ele não é importante, não é interessante por conta disso, né? Porque pode dar, acho que pode ter Efeitos algum diferentes. malefício, né? Né? Porque Sim, não tem acompanhamento, né? Porque você não tem essa preparação, né? sim. Surgiu uma perguntinha ali, mas antes eu só comento, eu vou fazer um comentário antes da gente responder ali a pergunta que surgiu, Aham. né? Uma consciência que nós não temos e que a gente tem que ter é que não existe prática que não traga malefício, né? Então todas as práticas têm benefícios e malefícios. Então vamos entrar aqui na prática, por exemplo, na prática física. Eu vou lá e vou fazer natação. Natação é um dos melhores exercícios, uma das melhores práticas que você pode fazer, né? Em termos de lesão, é a melhor porque você não tem lesão na água, né? Então, Uhum. fala-se muito, olha, é um excelente exercício, o melhor exercício, se comenta, né? Médicos recomendam, faça para a criança crescer, é excelente. Concordo, é excelente. Não significa que não tenham em algum nível, né, um um malefício em algum sentido. Por exemplo, a respiração pela boca, que é super, né? Faz sentido a respiração da natação ser pela boca. A pessoa ali tem que virar o rosto e puxar o ar o mais rápido possível. Ok, mas isso vai trazer um malefício também, né? A respiração pela boca. Como eu falei, como nós falamos aqui, né? Agora há pouco. Eu falei, eu vou fazer, por exemplo, academia. Excelente. Eu vou levantar peso. Eu vou fazer aqui um supino, né? Visando aqui o desenvolvimento da minha musculatura peitoral. Isso vai trazer excelentes benefícios. Eu adoro academia, eu acho um excelente exercício, né? Eu não tô falando, e natação também, não se fala de forma pejorativa de modo algum, né? Tem esse benefício. Mas também podemos pensar, né, que vai travar a musculatura do seu peito, né? Então você vai desenvolver mais, você vai desenvolver essa coisa de desenvolver mais a abertura do peito na respiração, vai ficar mais difícil. A musculatura tem enrijecida. Tá mais rígida, eu não sei se parece, mas Aham. tá mais rígida, tá mais dura. Ele não mexe tanto, né? Todo exercício tem um malefício. E as práticas do yoga não são exceção, né? A prática, todos os exercícios do yoga têm algum
benefício e tem algum malefício. O que o yoga faz, que é diferente, é saber disso. É saber que existe ali um malefício e você vai compensar ele na sequência com outro exercício. É a contrapostura, né? É a compensação desse efeito negativo. O termo em sânscrito seria Prakrityasana, né? Então eu faço uma respiração muito focada, ou, por exemplo, de barriga para baixo, que vai focar muito no meu peito, eu praticamente não vou mexer minha barriga ali. Isso é muito bom para a abertura do peito, mas a barriga foi prejudicada, né? Então, na Uhum. sequência, eu já coloco um outro exercício que vai desenvolver essa musculatura da barriga. Então, eu compenso o malefício anterior com o benefício dessa postura. Por isso que existe uma inteligência na ordem que você escolhe os exercícios que você faz. Como eu comentei no começo, é como um médico, né, receitando o remédio, né? E isso vai variar, Uhum. né, as sequências, as ordens, os porquês, para as pessoas, né? Para as questões de cada um. A pessoa chega com uma questão no joelho, ou chega com uma questão hormonal, ou a menina chega menstruada na aula, né? Eu vou ter que adaptar isso, eu vou ter que fazer que a sequência seja inteligente para aquela pessoa e traga benefícios, né? Uhum. Então tem esse Uhum. olhar de que, tipo, tem os malefícios, mas o yoga tem inteligência para saber disso e compensar. Agora tem uma Uhum. perguntinha ali. Eu não consigo ler porque eu tô Tem. sem óculos. Do Adriano, qual seria a explicação científica mais próxima, ocidental, entre aspas, né, dada para o que são os chakras? Mais ocidental, ah, existem aproximações assim que as pessoas fazem com a pineal, né, com a glândula pineal, assim. Mas de verdade, é um outro modelo de entender, né? É um outro modelo de entender o corpo. O nosso modelo ocidental, ele pensa no sentido de especialidades, né? Ele vai separando o máximo possível. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema excretor, sistema esquelético, né? Então ele separa assim. Os chakras é um modelo que foi desenvolvido lá atrás, no passado, e tenta explicar o funcionamento do corpo de um modo integral, né? Então, por exemplo, ah, quando você sente um sentimento muito de tristeza, você sente ele no peito. Quando você sente uma sensação, né, uma contrição do peito, quando você sente um sentimento de grande alegria, você sente uma leveza no peito. Então, é uma longa conversa essa do chakras, dando uma pincelada. Então, fez sentido, né, eles colocarem no sistema deles, que foi desenvolvido ali, no tantrismo, faz sentido eles falarem, tem alguma coisa aqui nessa região do peito. E daí saiu o chakra do coração. Faz sentido pensar que a vida começa ali nos órgãos genitais, né? E que quando eu sento, a minha postura mais estável é eu sentado. Eu de pé me empurram e eu vou para lá e para cá, me movendo. Aí quando eu sento, eu sentei, eu me aterrei. Faz sentido pensar então que tem alguma coisa a ver naquela região ali com estabilidade. Faz sentido que aquela região tenha a ver com a vida, com o prazer, porque tem ali os genitais. Então, é por isso que se criou a ideia de um chakra naquela região. O que esse sistema traz é que todas essas partes estão pertencentes ao mesmo sistema, né? O sistema dos chakras. Então, tanto essa questão que eu falei dos sentimentos do coração ali, quanto essa questão da segurança, eles estão em um mesmo sistema, o sistema dos chakras. Eles não estão divididos em sistemas diferentes. Sistema reprodutor e sistema circulatório, como seria no Ocidente, né? Referência do coração e referência da sexualidade. Eles estão no mesmo sistema. É uma outra visão, né? É um outro modelo de se entender o corpo, né? Um modelo integral. Uhum. Essa seria É, a aproximação. e trazendo, acho que um pouco, agora vou pegar esse gancho aqui, você acabou de colocar, sobre essa parte da segurança, né, do chakra básico, no caso, né, e sexual.
que se fala um pouco dessa parte do chakra sexual, da criatividade, né? A ligação com a criatividade. E trazendo para o meu universo das artes cênicas, o quanto a gente, quando trabalha essa parte da segurança e criatividade, a gente trabalha diretamente nessa parte da dança, da movimentação, de soltar. A gente tem medo, às vezes, de soltar o nosso quadril, né? Nossa, homens, então, tem muita dificuldade nas aulas por conta de soltar o quadril, né? A gente sabe que existe, às vezes, essa parte, né? Até algumas observações dentro do próprio yoga mesmo, né? Que a gente já passou por isso aqui, eu e o Rodrigo, de ter essa, nossa, é meio gay, porque tá acessando algumas regiões que a pessoa nunca tinha pensado, né? Né? Os olhos vão lá pro fundo e querem dar uma volta em 360. Tem um comentário aqui da Cami, né? Infelizmente, a visão ocidental do senso comum a respeito de chakras veio ao Ocidente atrás de uma visão religiosa, mas acho um assunto que seria benéfico abordar o entendimento sem muito estigmas. Maravilhoso. Um comentário interessante é que não existe uma definição de chakras, né? Então, Uhum, esse é um campo, é por isso que é um assunto que eu abordo com muito cuidado quando eu realmente me debruço sobre ele. E cada texto, cada grande texto do yoga, ele vai abordar esses assuntos dos chakras de forma diferente. Então, tem uns que eles falam que são 7, outros falam que são 10, né? Então, não há uma sistematização universal, embora algumas pessoas insistam, né, em dizer que sim, né? Eu tenho uma longa fala para explicar isso, mas é muito da experiência pessoal de cada yogi, né? De como é que ele experimentou os sentimentos e o corpo dele, né? Então você vai ter grandes uhum, tratados, muito respeitados, falando coisas diferentes em alguns pontos. Não há necessidade de disputa, assim. A gente tem que entender mesmo que vai muito nesse lugar do autoconhecimento daquela pessoa. Não é exatamente ciência, né? Esse entendimento uhum, nosso de sistemas é ciência, é comprovado empiricamente. Os chakras não, né? Não é uhum. ciência, é um entendimento, é um modelo de entendimento mais, digamos, intuitivo, empírico, pessoal, né? E vai mais por esse lado, assim. Eu vou pegar um gancho rapidamente que a gente está se encaminhando para o final e eu quero falar para as pessoas que estão assistindo quais são as nossas surpresas aqui. A gente não, a A gente vai Cami, ter mais lives porque aqui o assunto sim, rende, não, não, né? rende, né? Não tem como. É muito extenso, assim, e é muito interessante essa ligação. Eu vejo essa ligação direta com as artes cênicas. Para mim, eu vi isso, né? Embora, às vezes, e aí trazer também essa abordagem dentro das artes cênicas, que às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, o teatro, as artes, no geral, o quanto mexe no corpo e quanto, eu acho que não é à toa, né? Porque muitos artistas praticam o yoga, justamente para entender toda essa parte integral assim do corpo, que é extremamente necessário para se colocar em frente às câmeras, para um personagem e tudo mais, para equilíbrio, para não misturar o que é um personagem e o que é você, no parte do sentimento. Eu acho que é super interessante, a gente vai trazer isso mais vezes aqui. O Adriano aqui agradeceu, eu agradeço a participação e as perguntas, inclusive. Mas a Cami, bem rapidamente, assim, só para a gente dar uma pincelada nessa parte da diferença, a Cami trouxe a parte da religião, né? Algumas pessoas acho que às vezes confundem o próprio yoga, porque vem da Índia, alguma coisa assim, com religião, e a gente estava até falando sobre isso, a diferença da religião e espiritualidade, né, Rodrigo? Sim, e também filosofia, né? Yoga não é religião, yoga é filosofia, né? É uma escola filosófica. Lá na Índia, Uhum, pessoas de diferentes religiões e pessoas sem nenhuma fé, todos praticam yoga, né? Então, é, porque o objetivo do yoga é o autoconhecimento. E as pessoas de diferentes religiões, na sua visão pessoal de contato com Deus, por exemplo, né, vão achar que o autoconhecimento é uma ferramenta excelente para isso. Pô, quero conhecer Deus para pelo menos começar me conhecendo, né? Se eu não me conheço, não conheço nem a mim, eu vou tentar entender esse Deus que é maior do que eu. Então, diferentes religiões se interessam pelo yoga.
Mas então é comum você ver religiões diferentes, o yoga está lá no meio. Mas isso tem que ficar claro, né? É o yoga lá no meio. O yoga não tem a ver com religião, né? Aham. Uhum. Então Como a isso gente já é está indo para o final, eu quero. importante. Oi, pode falar. Não, é isso, falei, É, isso é importante. eu, aham, eu quero deixar aqui, a gente vai, para quem está assistindo a live, para quem está aqui, a gente vai deixar gravado, então eu vou dar essa colher de chá. Neste mês de setembro eu conversei com o Rodrigo, para quem está aqui, porque os meus mentorandos já têm um desconto aí que a gente já trabalhou, eu e o Rodrigo, né, na nossa parceria, para ter acesso ao yoga, às práticas do yoga, porque é realmente incrível e transformador. Mas para quem está na live aqui, quem está assistindo, neste mês de setembro vai ter 10% de desconto nas aulas com o Rodrigo, nas aulas particulares que já são extremamente acessíveis, eu já digo de passagem, assim, logo, que não é um valor que você encontra. E o Rodrigo, daí só para não contextualizar lá no início, mas o Rodrigo já tem 10 anos dentro deste estudo, das práticas do yoga, do Vipassana, né, também, que é o A retiro, meditação né, tapetia. Rodrigo? Isso. Meditação, isso. Mas ele participou da parte do retiro e tudo mais. E é extremamente dedicado, disciplinado. E tem aí diariamente 2 horas de meditação que você me falou e 1 hora do quê? De asanas e pranayama, né? Da parte física do yoga. Então, assim, extremamente disciplinado para trazer sempre o melhor aqui para os alunos e tudo mais. Então, 10% de desconto agora no mês de setembro para começar essas aulas com o Rodrigo e encontrar esses benefícios e tenho certeza que começa e não para mais, É tipo né? Black Friday, assim, né? O chefe ficou maluco, É! aproveite, 10% de desconto, só em setembro, só em setembro. Né? E aí, sigam o Rodrigo, acompanhem lá. A gente está nessa parceria trazendo um pouco mais de conhecimento, eu e ele, na parte da divulgação também, que o Rodrigo coloca lá, eu coloco aqui, para trazer mesmo, porque a gente acredita, eu, né? Ele super acredita, obviamente, mas eu, como praticante, como atriz, como mentora, acredito muito nesses benefícios com o yoga aí, com todo esse entendimento, e para mim, eu sou só para, né, a inicentinha da inicentinha aqui, mas já sinto tudo isso aí, né, nessa parte do conhecimento. E a Então, pessoa pode é entrar em isso, se você contato quiser, através de DM, né? De mensagem direta lá. sigam lá o Rodrigo e acompanhem, ele tem colocado várias dicas também de planejamento, achei muito legal, outro dia até divulguei. E fiquem ligadinhos por aí, se quiser falar alguma coisa. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente na live. Obrigada mesmo. A Leila, minha mentoranda, está aqui, que foi minha coach também, é coach. E o Adriano também, super legal. E o pessoal que também ficou até aqui, até o final. Muito obrigada. Espero que tenha sido esclarecedor aí nas dúvidas. Mas acredito que o Rodrigo, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com você, né, Rodrigo? Com certeza, estamos aí para isso. Aham. Agradeço a todos também pela presença, né? Várias pessoas que eu conheço, né? Entrando aqui. E agradeço a Thaís também pela oportunidade, né? Da live, pela parceria Aham. bacana, né? E E acho que é iremos isso, fazer mais, sim, com com certeza. certeza, Quero o Rodrigo de novo né? aqui. Yoga e E alguma aí, coisa, a gente pensa e fica por essa é, hora. Nós é, dois, se vamos deixar, a gente lá, fica até de vamos lá, a madrugada. gente fica, ó, vai acabar, então eu quero me despedir de vocês. Entrem em contato e aproveitem, gente. Tenham essa experiência com o yoga, tá bom? Beijo pra Obrigado a vocês, todos. beijo, Rodrigo. Beijo, Namastê. tchau, tchau.